Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui conosco nesta noite de quarta-feira. Boa noite a você que já conhece o nosso trabalho aqui, que já contribui com o compartilhamento da nossa ideia, indicando assuntos, né? Estabelecendo alguns contatos conosco aqui. Eu quero agradecer vocês que já são de casa e também você que está chegando hoje no canal Recuperação em Foco. Estamos aqui em total liberdade para poder responder suas questões, total liberdade para acolher algumas dúvidas que vocês tenham, interajam conosco, né? Aqui é propício para a gente entender um pouquinho mais de como vocês pensam, né? A ideia do Recuperação em Foco é sempre trazer à tona a qualidade de vida, entendendo um pouquinho sobre vários assuntos que hoje nós entendemos que são importantes para poder passar para vocês, enfim. Antes da gente iniciar, eu vou colocar uma vinheta e depois a gente se apresenta e dá sequência. Que vocês sejam, mais uma vez, todos bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. Agora sim, em definitivo aqui para vocês. Marina, boa noite. Se apresente aí para as pessoas te conhecerem. Boa noite, Jairo. Boa noite, pessoal que está assistindo. E a quem depois, né, vai assistir a live. O meu nome é Marina Anderi, né? Eu sou psicóloga de formação. Fiz especialização em saúde mental e em terapia cognitivo-comportamental, áreas que eu venho atuando nesses 15 anos de profissão. E há 13 anos atuo com pacientes dependentes químicos, né? Que hoje a gente tem uma nova nomenclatura, né? Mas popularmente a gente continua usando dependência química. Hoje, pelo DSM-5, a gente fala que é o transtorno por uso de substâncias e não mais dependência química, mas nós vamos usar dependência química porque acho que é o que, né, mais o termo que a gente ainda usualmente, né, tem aí no dia a dia. Então, atuei até um ano atrás na assistência a dependentes químicos e também a outros transtornos, né, em consultório, em comunidades terapêuticas, em hospital psiquiátrico. E há um ano eu faço gestão em hospital psiquiátrico de setores que tratam a dependência química. Uhum. Então, venho aí de toda uma história, né, de desenvolver trabalhos nessa área e de, na verdade, ser uma área que eu me apaixonei por trabalhar, né? Eu, inicialmente, como muitas pessoas saem da faculdade sem muita informação sobre dependência química, e a gente sai com uma informação restrita e que, às vezes, parece que é um campo muito infértil. Eu saí da faculdade com essa ideia, né? E depois, quando eu conheci a área e fui me aprofundando, foi a área que eu mais trabalhei nesses anos e que eu realmente tenho, que é a área que tenho toda a paixão, assim, toda a minha paixão, né? Meu trabalho. E então, venho atuando desde então, continuo atuando hoje como gestora de equipes que atuam na dependência química, sou docente também em graduação de psicologia, hoje não leciono nada relacionado à dependência química, estou lecionando outras disciplinas,
mas a atuação maior tem sido ainda na área da dependência química, né? Embora hoje como gestora, mas atuando indiretamente com os pacientes também. Maravilha! Então a gente já pode dar a mão, Marina, porque também eu sou apaixonado por essa área, né? Quem já conhece o canal aqui, conhece um pouco da minha história, o pivô central da ideia do Recuperação em Foco é, sim, trazer à tona a importância de se manter numa recuperação, a importância de ter uma programação após o uso de drogas. Sim, pode ser retomada uma vida toda, pode ser retomada algumas perspectivas novas. Então, através disso, acontece a Recuperação em Foco. E também os convidados, as pessoas que participam aqui, que são parceiros do Recuperação, também conjuminam com essa mesma ideia, né, que você trouxe agora, né, sobre o olhar da dependência química, que, infelizmente, né, Marina, ainda existem rótulos, ainda existem muita resistência nessa questão, embora o DSM-5 nos alerte, embora todas as questões políticas públicas por aí apontam, né, e nos indicam a importância desse assunto a ser fomentado muito ainda, né? Nós sabemos que tem estabelecimentos, né, clínicas especializadas, hospitais psiquiátricos, que também são aí, como você, né, mesmo mencionou, desafios, né, no manejo disso tudo, né? Sabemos que é um comportamento que foi outrora todo modificado pelo uso da substância, mas também a gente pode desbravar outros caminhos, outras sinapses, né? E aí a gente vai pensando numa possibilidade de entrega para a pessoa da sociedade, enfim, para que ela consiga alcançar também a felicidade completa depois do uso de drogas. Eu acho que isso é fantástico, né? Se nós que estamos na ponta não acreditássemos na regeneração, o que seria desses caras, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que o acreditar é o ponto fundamental para pacientes, para profissionais, para familiares, né? Porque a partir do momento que você acredita, você começa a direcionar suas ações para isso, né? O não acreditar já cria, né, barreiras, né? Se eu acho que não pode existir uma vida saudável sem uso de substâncias, se eu acho que não posso, né, ter uma nova perspectiva de vida, então eu não vou fazer ação nenhuma. Então, eu acho que o ponto-chave realmente é isso. E eu acho que a nossa paixão por essa área vem muito do acreditar, né? Eu acho que todo mundo que eu vejo que é apaixonado por essa área, que acredita muito no potencial da recuperação e de um novo estilo de vida, né? De se estabelecer um novo padrão e ter um novo estilo de vida saudável. Perfeito, perfeito. Bom, sem mais delongas, né? Hoje o nosso título é bem legal, bem bacana. Você que está chegando agora pelo canal, né? Habilidades sociais na dependência química. Por que a gente escolheu esse tema, né? Porque além de ser uma perspectiva até de introdução de algumas reuniões sendo ministradas dentro da clínica ou dentro da comunidade terapêutica, porque, querendo ou não, nós perdemos, né? Nós, os dependentes químicos, eu, por exemplo, nós perdemos toda a nossa característica em todos os sentidos. E aí, através de uma das ferramentas que hoje nós vamos falar sobre ela, que são as habilidades sociais, pode ser entregue algumas questões muito importantes, né? Primeiro momento, quem vai ser atingido com essa minha prática de novas habilidades sociais? Primeiro, a microsociedade, que é a minha família. E, por consequência disso, as pessoas que convivem comigo. Enfim, vamos entender um pouquinho mais sobre essa perspectiva. Queria que você falasse um pouquinho, Marina, por que te levou, né? O que te introduziu essa ideia de caminhar nessa questão das habilidades sociais? E você tendo em vista também a importância de atrelar a habilidade social dentro da dependência química. Sim. O que começou a me chamar mais atenção para eu introduzir isso no meu trabalho é a própria história dos pacientes, né? Inclusive, a história, às vezes, do início do uso da substância, né? Muitos pacientes relatavam para mim que iniciavam o uso das substâncias por não conseguir, às vezes, né, principalmente na adolescência,
iniciar conversas, manter conversas com outras pessoas, né? Às vezes até paquerar, né? Começar um relacionamento, ou mesmo se integrar num grupinho, né? Fazer parte de um grupo, que na adolescência isso é um fator primordial, e a gente sabe que na adolescência é a fase que mais se desenvolve a dependência química, ou pelo menos tem ali o início, né, do uso e o abuso, né, às vezes vai se estabelecendo em seguida a dependência. Então, o que mais começou a me chamar a atenção foram esses relatos, né, assim, como que o prejuízo nas habilidades sociais conduzia para o uso de substâncias, né, e eu muitas vezes ouvi isso, né, quando eu bebo, eu consigo conversar com as pessoas normalmente. Quando eu uso determinada substância, eu consigo não me intimidar perante outras pessoas. Eu consigo fazer parte de um grupo. Então, em muitos relatos, eu posso dizer assim, não tenho uma estatística sobre isso, tenho da minha experiência, mas posso dizer que na maioria dos relatos tem presente algum prejuízo de habilidade social que conduziu para o uso de substâncias. Uhum. Né? Então, isso começou a me chamar a atenção. E na faculdade a gente estuda habilidades sociais, então eu já tinha uma base, assim, né, também disso, que na faculdade a gente estuda muito um autor que se chama Vicente Caballo, que é um dos primeiros autores a falar sobre habilidades sociais de uma forma mais estruturada, né? Na verdade, a questão das habilidades sociais começou a se desenvolver perto da década de 60, né? Quando um autor chamado Volpe usou pela primeira vez assim o termo assertivo, né, para falar do comportamento assertivo. Então, a assertividade começou a ser falada em 1958. E aí foi o pontapé para começar o estudo em habilidades sociais, né, para entender. Então, do que se trata essas habilidades, né? Do que a gente está falando quando a gente fala que a gente precisa ter um comportamento mais assertivo com as pessoas. E até, né, na própria divulgação da live tem aquela figura que você colocou, né? Comportamento passivo, agressivo e assertivo. Né? Essa é realmente uma base que a gente usa para trabalhar habilidades sociais, os estilos de comunicação, vou falar um pouquinho sobre eles também. Uhum. Né? Então, e foi de onde surgiu, né? Foi de onde surgiu realmente o estudo das habilidades sociais, a partir lá de quando o Volpe falou em assertividade. Né? Que poderia existir um comportamento mais saudável, que era o comportamento assertivo nas relações. Né? Então, realmente, aquela figura faz todo sentido, porque foi o pontapé para o estudo das habilidades sociais. Aí, desculpa, você ia falar? É muito legal o que você está fazendo, porque, assim, eu estou me remetendo aqui um monte de coisa, um monte de janelinha vai abrindo na cabeça, né? Então, vamos lá, vamos discutindo já essas janelas. As habilidades sociais, primeiro ponto, né? Desde 1958. 58. Foi o pontapé aí, né? E a gente está. Na década de 60 começaram os estudos. Isso. E aí a gente está em 2024. E muitas pessoas ainda não sabem o que são habilidades sociais. Sim. Inclusive, né? Não sei, eu posso estar errado, eu quero que você me corrija também. Inclusive, eu acho que tem muita coisa nova nessa proposta nova, né? De olharmos para dentro de nós através dessas ferramentas que até a psicologia nos traz. A comunicação não violenta, ela pode ser incluída nessa questão de habilidades sociais? Sim, a comunicação não violenta inclui diversas habilidades assim que a gente precisa ir desenvolvendo para que a gente comunique de uma maneira mais assertiva. Na verdade, a comunicação não violenta é conseguir ser mais assertivo. É isso. Né? Então as coisas vão convergindo, né? Você vê que às vezes tem uma teoria aqui, outra teoria ali, e elas vão se convergindo, e na verdade a essência às vezes é a mesma. Né? Então, a gente pensar,
E até já vou falar um pouco dos estilos de comunicação aqui, então, né? A comunicação violenta. O que seria a comunicação violenta? É um estilo de comunicação mais agressivo. Quando eu imponho as minhas vontades, eu imponho as minhas opiniões, porém de uma maneira que eu estou ferindo a outra pessoa de alguma forma. Ou eu estou invadindo os direitos da outra pessoa de alguma forma. Né? Então a gente fala que o comportamento agressivo é isso, eu consigo me impor, consigo me colocar, porém eu acabo ferindo as outras pessoas na maneira que eu me coloco. Então esse é um comportamento violento, né? Assim, quando a gente fala em comunicação violenta, né? Um comportamento verbal mais agressivo e mais violento. Num outro extremo, a gente tem o estilo de comunicação passivo. Né? O que é o estilo de comunicação passivo? É eu não conseguir me impor, eu não conseguir negar coisas que eu gostaria de negar. Ou se eu consigo fazer isso, eu faço à custa de muito sofrimento e muita culpa. Né? Por exemplo, você vem e me pede um livro emprestado e eu não quero te emprestar esse livro. Eu falo, não, esse livro eu tenho muito carinho por esse livro, não gosto de emprestar para ninguém, né? Mas aí o Jair me fala, me empresta esse livro, Marina, eu quero esse livro emprestado. Se eu tenho um comportamento mais passivo, um estilo de comunicação mais passiva, eu posso emprestar para ele e falar, sim, eu empresto, porém, me sentir muito mal com isso, me sentir culpada, me sentir, né, assim, até invadida, porque eu emprestei uma coisa que eu não gostaria de emprestar, né? E aí você não conseguiu falar não. Eu não consegui falar não. Ou eu falar assim, Jair, mas sabe o que é? Não posso te emprestar porque eu vou usar essa semana e eu dou diversas voltas, mas eu não consigo ser clara que eu não vou emprestar. Né? E aí isso envolve culpa, né? Fala, nossa, mas eu não vou emprestar, mas se eu emprestar, eu não vou. Isso daí gira em torno disso uma série de sentimentos. Às vezes, mesmo negando, eu sofro com isso. Então, o comportamento passivo envolve tudo isso. Né? E por que eu frisei bastante aqui o comportamento passivo? A gente fala muito sobre o comportamento passivo, muitas vezes, após um período de abstinência, né, de recuperação, a questão de se comportar passivamente diante da substância, do oferecimento da substância em algum momento. Né? Diante de convite para coisas que não seriam boas para o dependente químico naquele momento. Né? Então, frisei bastante comportamento passivo aqui, porque é um fator primordial aí que a gente trabalha, é um dos fatores que às vezes leva à recaída, né? Mas eu vou negar para o meu amigo de ir numa festa com ele, o que ele vai pensar de mim? Né? Eu vou perder essa amizade, né? Ele não vai me entender, então não consegui se impor. Né? O comportamento agressivo, nesse sentido, tudo bem, a pessoa até às vezes conseguiria se impor, mas aí perderia a amizade de vez, né? Aí com certeza mas às vezes aí perder a amizade de muita gente, porque daí ia ser assim, você tá louco me convidar para essa festa, né? Ou você tá louco, Jair, pedir meu livro emprestado? Tá, né? Que é isso? Meu livro meio é sem meu, noção, né? Livro. Sem noção, me pedindo livro emprestado, né? Ou eu realmente, às vezes, numa questão de uma coisa que vai fazer mal para mim, eu sei agressiva, porque eu falo assim, não, você não viu, eu acabei de sair da internação, você vai me convidar para ir beber, para ir uma festa, para ir usar droga, né? Então, seria uma maneira de se impor, só que não é saudável também. Né? Então, a gente pensa que nesse meio termo, o caminho do meio entre esses dois é o comportamento assertivo. O que é o comportamento assertivo? É quando eu consigo me impor, colocar as minhas opiniões, colocar os meus limites, ser claro e objetivo naquilo que eu quero dizer, porém sem ferir o outro, né? Então, talvez eu dizer assim, Jairo me pediu o livro emprestado.
Fala, Jairo, olha, eu sei que você está querendo ler muito esse livro, mas sabe o que é? Eu tenho um carinho enorme por esse livro e eu não gosto muito de emprestar ele. Então, se eu emprestar para você, eu vou ficar me sentindo mal. Né? Então, olha, mas eu posso te indicar onde eu comprei esse livro, eu posso te indicar lugares que você possa encontrar ele. Isso agride? Não. Será? Vamos deixar a galera responder aí. Galera, interaja aí com a gente. Acho que é isso importante. Isso que eu quero saber, que agora eu quero provocar essa questão. Porque, assim, aqui a proposta realmente é trazer uma questão de a gente poder pensar, né? E isso tudo que a menina está falando são exemplos corriqueiros, acontecem todo dia. O nego pode bater na porta da tua casa, te pedindo um livro emprestado, de repente. O nego pode pedir o teu carro emprestado para buscar uma tal pessoa. E aí, como que você vai se comunicar com ela? Sim. Por quê? Porque também fator de recaída não é só quando alguém vem me convidar para usar drogas. Pode ser num dia que eu, por exemplo, alguém me pede um carro emprestado, eu não gosto de emprestar meu carro e eu empresto, porque senão eu acho que eu vou tá desagradando aquela pessoa e depois eu fico remoendo sentimentos, eu não consigo lidar com esses sentimentos e eu posso recorrer a uma substância para aliviar. Perfeito. Aquilo que... Né? Então, indiretamente também, né? Para outras situações em que né, eu tenha que negar, né, tenha que me impor, que não estão diretamente relacionadas ao uso, mas que podem me gerar diversos desconfortos. Muito. Marina, você me permite fazer um comentário? Claro. Eu concebo, né, o treinamento de habilidades sociais. A gente está falando um pouquinho aqui sobre o olhar do transtorno por uso de substância. Quando eu estive no processo de internação, foram vários momentos, inclusive, e aí eu tive um despertar espiritual, e eu me lembro muito bem das questões que eram ministradas pelos conselheiros na minha época que eu me tratei. Isso já faz algum tempo atrás, e o treinamento de habilidades sociais já era incluso, juntamente com a perspectiva de Narcóticos Anônimos, juntamente com a perspectiva dos 12 Passos, juntamente com a perspectiva, inclusive, de uma ferramenta que eu acho que as habilidades sociais mais a PPR, que é o Programa de Prevenção à Recaída, elas estão totalmente ligadas. Porque através das minhas habilidades sociais, eu aplico com maior assertividade a ferramenta de PPR, que nada mais, nada menos, e aí, claro, Marina, se eu estiver equivocado, você, por gentileza, pode me corrigir, terapias cognitivos comportamentais e o treinamento de habilidade social é algo que vai expressa uma conexão comigo mesmo, eu entendendo o processo de recuperação novo, uma proposta nova. Então, junto com a psicóloga, trazendo essa questão, né? Porque eu vejo assim, terapia cognitivo-comportamental, vamos supor, eu entrego para a psicóloga num setting terapêutico a minha grandiosidade, que é uma das TREs, né? Terapia Racional Emotiva, que também é trabalhada dentro do setting terapêutico. Sim. E aí, através da terapia cognitivo-comportamental, eu vou entender o motivo pelo qual eu quero mudar essa grandiosidade, entender que a grandiosidade pode sim também me levar a uma recaída, se não compreendida e acompanhada, né? E eu preciso interiorizar tudo isso. E aí, nada mais, nada menos que entra as habilidades sociais para que eu consiga entender o processo de vínculo próprio comigo mesmo, mergulhar dentro de mim, e também fazer com que as pessoas sejam uma linguagem mais transparente, mais adequada comigo e com as outras pessoas. Então, percebam, está tudo interligado. Todas as ferramentas estão interligadas. Sim. Então, sem as habilidades sociais, eu não sei falar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, tudo bem, dá licença, muito obrigado. Isso é básico. É uma linguagem muito que tem que existir. Infelizmente, não são todos que praticam, mas estamos aqui para poder
puxar a orelha e poder te ajudar. Exatamente, as habilidades começam, né? Habilidades sociais começam aí. Como que eu tem um dos fatores das habilidades sociais é a questão de iniciar e manter conversações. Uhum. Né? Então, como que eu inicio conversas com as pessoas? Né? Muito da eficácia da conversa está na maneira que eu inicio. Né? Se eu inicio, como você falou, né, com bom dia, oi, como você está, né, e tal, com certeza eu tenho uma receptividade maior da pessoa do que se eu chegar assim, ô fulano, viu? Vou falar para você, né? Assim, então, eu também provoco uma maior receptividade ou não da outra pessoa, dependendo da maneira como eu inicio conversas. Né? E também, às vezes, uma das dificuldades é manter conversação, que às vezes é trabalhada, né? Ah, mas não sei que assuntos, né? Eu dou sequência, depois, então, isso também é trabalhado. E a gente fala em criar repertório, né, de conversação. Porque o que bloqueia isso muitas vezes é o medo da interação, a timidez, né? Então, não é que a pessoa não tem conteúdos para falar ali, mas ela não consegue acessar esses conteúdos por questões emocionais. Perfeito. Né? Então, é lógico que todo mundo tem uma bagagem aí de coisas que sabe, que pode encontrar em comum com a outra pessoa que está ali, né? Mas às vezes a gente não consegue acessar. Com isso que você me falou, eu lembrei de uma vez, já faz muito tempo, que eu estava coordenando um grupo e falando sobre esses estilos de comunicação, né? Passivo, agressivo e assertivo. E um paciente dependente químico teve um insight que eu achei assim genial, né? Assim, ele falou assim: Marina, a primeira coisa que eu preciso aprender é a ser assertivo comigo. Ah, que legal. Eu estava falando em relação às pessoas, e eu nunca tinha tido esse insight, e ele trouxe esse insight para o grupo e foi muito legal. Porque ele falou assim: se eu não tiver firmeza no meu pensamento, né, sobre o que eu quero, ele falou assim: a assertividade comigo é quando eu tenho firmeza no meu pensamento. Né, porque daí ele começou a desenvolver isso, né? Quer dizer, se eu pensar de uma forma agressiva comigo, quando eu sair da internação, eu vou ficar me julgando, eu vou ficar me culpando, eu vou ficar lá me martirizando por tudo que eu fiz. Até exigindo demais de mim. Até exigindo demais, exatamente. E ele falou: se eu tiver um pensamento muito passivo comigo, eu não vou me cobrar das coisas que eu preciso fazer, das responsabilidades que eu tenho que ter. Exato. Após a internação. Ele falou: então, a primeira coisa que eu preciso, né? A primeira pessoa com quem eu preciso ser assertivo é comigo mesmo. Né? O meu pensamento precisa ser assertivo para que eu conduza a minha vida. Então, esse foi um insight que eu falei assim, uau, né? Assim, e é muito legal a questão do grupo por isso, né? Eu sempre gostei muito de fazer grupos por isso. Você coloca um assunto e ali cada um vai desenvolvendo da sua forma e trazendo esses insights que contribuem com o grupo todo, né? E a gente, não é o assunto, mas a gente sabe que a convivência entre pares é um dos fatores terapêuticos principais aí no tratamento. Já dizia Jorge de Leon, né? A pressão dos pares, sem dúvida nenhuma, é um prospecto da nossa doença sendo estacionada. Exatamente. Então, isso tem um poder enorme, né? E aí a gente, para trabalhar habilidades sociais, o grupo é fundamental. A gente faz o treino de habilidades sociais, né? E aí a gente usa de uma técnica que se chama roleplay, que nada mais é do que você fazer um teatro, uma dramatização ali no grupo, simulando situações da vida real, né? Uma situação que eu simulava muito em grupo com os pacientes é justamente essa que eu citei no início, né? Ah, você voltou da internação e é o primeiro dia que você está saindo sozinho da sua casa e você encontra com um companheiro de ativa, um colega de ativa, que ele vai olhar para você, vai te ver com um padrão que você tinha e vai te chamar para Vai uma te convidar. festa,
para te convidar, né? Daí perguntava para a pessoa o que você costumava fazer. Ah, eu costumava ir em tal lugar, beber e depois usar tal substância. Tá, então ele vai te convidar para isso. E aí o outro vinha fazer esse personagem, né? E aí a gente simulava ali. E era muito interessante, essa era uma das vivências que a gente fazia, mas era muito interessante porque provocava emoções reais ali. Olha que Né? legal. Dos pacientes falarem assim: eu tô muito mal, eu não consegui negar, eu tava indo com ele. Olha aí. Né? Ele falou assim: eu tava indo, aqui não tem aqui nenhuma festa, mas eu tava indo com ele. Né? Outros de sentir ali, de ter sintomas de abstinência, de fissura até, né, de provocar uma fissura ali no momento e a gente trabalhar essa questão. Olha a importância do grupo, né, Marina? Sim. O borbulho das emoções acontecem na proporção que o grupo está atento com as condições que a gente está proporcionando para eles. E a entrega do grupo nada mais são fatos reais que acontecem ali na vida do cara, na vida do paciente que está ali sendo Sim. exposto a essa ferramenta. Eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, que é a expressão do grupo. O grupo tem muita união. Quando você joga uma ferramenta dessa, como o treinamento de habilidades sociais, num grupo onde entende, e aí eu diria muito mais, as pessoas que vêm numa perspectiva de tentativa de ficar limpo e sofrem uma recaída, para essas pessoas eu diria que o treinamento de habilidade social parece que cabe mais, sabe? Veste mais na pessoa, com uma perspectiva Sim. de recaída. Por quê? Porque ele se olha, se percebe lá, automaticamente, quando você traz esse insight para ele pensar, nasce um monte de emoção ali e vai borbulhando para que isso seja material de trabalho até para ele se identificar no tratamento. Né? Exatamente. E aí a gente consegue criar uma situação em que ele se perceba, assim, ainda no ambiente protegido, por exemplo, dentro da internação. Você vai criar esse desconforto num ambiente protegido e com assistência. Uhum. Né? Então, e aí ele se perceber dentro desse desconforto e entender como é que ele vai lidar com isso. Né? Então, eu acho que o grupo tem todo esse poder mesmo, que individualmente a gente não conseguiria fazer de uma maneira tão eficaz. Verdade. A gente faz também o roleplay de maneira individual. Né? Por exemplo, num consultório, a gente pode fazer a técnica de roleplay. Né? Eu posso falar para o meu paciente: olha, finja que eu sou a pessoa que vai te convidar ali para uma festa e tal. Vai treinar habilidades? Vai. Mas eu vejo que quando está em grupo é muito mais efetivo, porque outras pessoas vão contribuir ali, outras pessoas vão vivenciar indiretamente aquela situação que está sendo representada ali e também colocar percepções. Né? Já teve situações de outras pessoas do grupo sentirem desconforto diante dessa encenação. Né? De outras pessoas dizerem assim: Marina, posso colocar mais um personagem nessa história? E eu falar assim: sim, vai lá, o que você vai fazer? Você, eu vou ser uma outra pessoa que está passando naquele momento que vai ajudar ele, né? Ou eu vou ser outra pessoa que está chegando e também vai convidar ele para a festa e vai fortalecer ali, né, o estímulo para ele usar. Então, a gente já fez de várias formas. Isso, cada vez que eu fiz isso no grupo, surgiram coisas diferentes e muito interessantes. Inclusive, né, o que surgiu muitas vezes é o paciente se perceber ali conseguindo criar essa estratégia, né, de como ele vai fazer isso na vida real, na vida fora da internação. Né? A vida real, né? Mas a vida fora da internação. Que é onde ele vai viver, onde ele vai aplicar tudo que ele está aprendendo no setting, né? Isso, daí ele se sentia ali empoderado, porque ele falou: nossa, eu não imaginava que eu conseguiria falar dessa forma. Exato. Né? E ali ele conseguiu. E aí, outro sentido a gente aguça, né? O sentido de empoderamento, né? Eu posso ser empoderado. Eu estou na condição de ser dependente químico, estou também na condição de me observar para o resto da minha vida, porque isso vai ser uma coisa que eu não posso parar, né? E todos os dias, só por hoje, eu tenho que me oferecer para mim uma qualidade de vida, qualidade de bons pensamentos, qualidade de boas intenções, através de uma programação, e aí ele vai vivenciar tudo isso, né? Levando em consideração tudo isso que a gente está falando de fator
positivo que a ferramenta das habilidades sociais nos dá, eu queria deixar aqui uma coisa bacana para a gente poder pensar, que essas habilidades sociais também, vamos tentar virar um pouquinho a chave do assunto, mas na mesma perspectiva. Através da assertividade, né, Marina, eu posso falar aonde eu estou tendo um desafeto, aonde eu sou insatisfeito, aonde eu aceito as minhas críticas, que também isso é totalmente ligado ao treinamento de habilidades sociais. Saber dizer não civilizadamente. Então, Sim. Eu posso expressar os meus desconfortos com meios de transparência, com uma linguagem mais fluida, né? Enquanto se eu estivesse envolvido no treinamento das habilidades sociais, e aí vem a comunicação, né, passiva, e totalmente ao contrário, né, que a gente já falou aqui. Então, junto sim, mais agressiva. Junto com essa linguagem, eu posso sim ter alguns resultados bem positivos, mesmo dizendo não, mesmo não aceitando. Olha, desculpa, eu não consegui entender e para mim não dá certo. E aí eu preciso também ter opinião, né? Isso faz toda a diferença. Com certeza. E aí, até o meu questionamento aquela hora, se isso soaria agressivo da maneira que eu falei, né? Porque, às vezes, eu posso ser assertiva, eu posso não agredir o outro, porém o outro se sentir agredido de alguma forma, porque ele está frustrado, porque eu disse não para ele. Mas não quer dizer que eu fui agressiva, quer dizer que, às vezes, o outro não recebeu bem isso. Né, que eu acho que é uma reflexão importante também. Então, assim, lidar com o desconforto é uma questão importante também, que é até uma questão que é muito trabalhada hoje, que até um dos pontos que eu vou colocar aqui. Hoje a gente tem um material muito rico que é da DBT, que é uma linha das terapias comportamentais, que é a terapia dialética comportamental, que é da Marsha Linehan. Marsha Linehan vem também aí de uns 40 anos de estudo que envolveram as habilidades sociais, tudo, e desenvolveu toda uma estratégia para pacientes com desregulação emocional. Olha que legal. Né, principalmente pacientes borderline. Porém, né, assim, a gente utiliza muitos desses materiais para trabalhar com dependentes químicos. Por quê? Existe muita desregulação emocional aí também, dentro da dependência química. E existe um dos fatores que ela trabalha lá, um dos aspectos que ela trabalha é a efetividade interpessoal, que está diretamente ligada com as habilidades sociais de uma forma mais ampla. Né? Mas ela traz técnicas aí para lidar, né? E a questão de lidar com o desconforto está envolvida em tudo isso aí. Por quê? Quando eu vou me relacionar com as pessoas, muitas vezes eu vou sofrer desconfortos e eu vou provocar desconfortos. Isso é o natural das relações, né? Agora, quando eu tenho medo de provocar desconforto, eu começo a agir de forma passiva demais. Né? E quando eu tenho medo de sofrer desconfortos e eu não lido bem com isso, eu posso também partir para um lado agressivo demais, ficar numa defensiva aí, né? Eu não quero que o outro provoque desconforto em mim, então eu já reajo de uma forma mais agressiva. Né? Então, acho que um ponto importante aí que a gente traz como um ponto também fundamental de trabalhar com o dependente químico é a questão de lidar com os desconfortos emocionais. Perfeito. Nas relações, né? Nas situações da vida, né? Nas circunstâncias que a gente passa diariamente, né? Corriqueiras aí, e que a gente fala muito de lidar com a frustração, né? Acho que é o que mais recorrente a gente trabalhar aí dentro da dependência química. De que lidar com frustrações pode ser difícil, mas a frustração é um dos desconfortos. Né? A gente tem diversos desconfortos que a gente lida aí no dia a dia que a gente precisa aprender a tolerar esse desconforto. Né? E a Marsha Linehan traz isso
como algumas técnicas de tolerância ao mal-estar. Quer dizer, quando eu não estou me sentindo bem, quando eu estou me sentindo mal emocionalmente, o quanto eu tolero isso e como eu posso desenvolver habilidades para tolerar. Né? Então, eu vejo isso muito ligado aí às habilidades sociais e ao que precisa ser trabalhado no contexto da recuperação. Né? Perfeito. Porque vai estar muito ligado com o desconforto, com o Vai. mal-estar, né? As relações também. E como você falou muito, muito bacana, Marina, eu preciso prestar atenção na maneira que eu falo e também preciso prestar atenção na maneira que o outro entende e compreende aquilo que eu falo. Para eu não ser taxado de mal educado ou intransigente, ou de repente é a interpretação do outro que tá, o recado que foi dado é o outro que vai ter que entender, né? E para eu ter essa linguagem fluida, eu preciso observar pelo treinamento de habilidades sociais. Bom, vamos dar uma pausa aqui, dar uma boa noite para a galera, né, que está chegando. Olha aí, o Márcio Machado está dizendo que está assistindo a live com os acolhidos lá do Rio Grande do Sul, esse cara fala. Muito legal. Olha, estamos legal. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os acolhidos. Prazer vocês estarem aqui com a gente. É isso Participem, aí. mandem perguntas, mandem comentários. Estamos aqui para bate-papo também. Perfeito. Ó, a Ticiane também está dando boa noite aqui para nós, já coloquei lá na tela. Ticiana Maria Ferraro. Boa noite, Ticiana. Gratidão a você também por estar aqui com a gente, né, compartilhando esse momento. Deixa eu ver, a doutora Miriam, parceiraça aqui do canal, mandando uma pergunta para nós. Ó. Ótima explicação, ficou muito claro a explicação. E aí me vem uma questão: como adquirir essa habilidade de comunicação assertiva sem ferir o outro e sem se ferir? Sem se ferir. Grande questão, doutora Miriam. Boa noite, primeiro, né, doutora Miriam? Mas uma pergunta muito pertinente, né? Porque isso não é um processo fácil mesmo. A gente fala aqui, né? É só falar dessa forma, é só como se tivesse assim, tem uma receitinha para isso, né? Não tem. Infelizmente, né? Assim, seria mais fácil. Seria mais fácil, né? Ou, felizmente, porque assim, quando a gente passa por esse processo, a gente se desenvolve e amadurece muito, né? Então, são processos necessários. Então, esse processo de manter a nossa comunicação mais assertiva é realmente um aprendizado constante. Ninguém tem só um estilo de comunicação, né? A gente não pode se classificar assim, eu sou totalmente assertivo. Eu posso ser predominantemente assertiva e ter momentos que eu sou passiva e tem momentos que eu sou agressiva, né? E a gente tem até mais um estilo aí que a gente não falou, que é o passivo-agressivo. Sim. Né? Que é a pessoa que responde passivamente, porém depois fica encontrando maneiras indiretas de atacar agressivamente, né? Às vezes respondendo de uma forma ríspida em outras situações. Por quê? Eu respondi passivamente, mas eu fiquei ali remoendo essa questão, né? Então, por exemplo, eu emprestei o livro para o Jairo, né? Eu falei, tá bom, pode levar o livro, Jairo, sem problema. Aí depois eu fico assim, o Jairo vem falar comigo assim, tá bom, Jairo. Tá bom. Já leu o livro? Então, indiretamente, eu sou agressiva, né? Embora eu tenha respondido passivamente, porque eu fiquei remoendo questões dentro de mim. Então, na verdade, a gente vive esse processo constantemente, né? De eu conseguir cada vez mais ampliar o meu repertório de comunicação assertiva. Né? E em muitos momentos, todos nós não vamos ser assertivos. Né? É uma ilusão de achar que 100% a gente, né, vai conseguir ser assertivo em todas as situações. Por mais habilidade que a gente crie, em alguns momentos a gente pode não conseguir, né, assim, se impor da maneira que a gente deveria, né, dizer os nãos que a gente precisa dizer, ou se colocar de uma forma mais objetiva. E em muitos momentos a gente pode ser agressivo, a gente não conseguir no momento identificar a emoção que a gente está sentindo, né? A irritação, a raiva, né? Ou até a tristeza que a gente pode estar sentindo.
uma determinada situação e ser agressivo com as pessoas, ou até alegria extrema, né? Quando a gente está muito eufórico, às vezes a gente acaba sendo agressivo com as pessoas. Não, então, assim, é um processo. Uhum. E a gente pode contar com ajuda para isso quando a gente percebe prejuízo, né? Se eu tenho uma comunicação predominantemente passiva ou predominantemente agressiva, provavelmente eu tenho prejuízos com isso. Uhum. E aí, muitas vezes, eu vou necessitar de ajuda nesse processo de desenvolver habilidades e um repertório mais assertivo. Muito legal. Você está falando, eu começo a imaginar uma porção de detalhes aqui, Marina. Atrelado a treinamentos de habilidades sociais, querendo ou não, me promove um autoconhecimento. Você falou agora de emoções não compreendidas, né? Então, se eu não consigo entender o que é raiva, ou se eu não consigo entender o que é um ressentimento, se eu não consigo entender o que é um sentimento retido aqui dentro, na maioria das vezes eu não vou ser assertivo. Então, elas mais uma vez, se encontram. Então, eu preciso entender o meu autoconhecimento, eu preciso identificar pensamentos, sentimentos, elaborar técnicas de enfrentamento através das habilidades sociais. Porque, então tá, hoje eu discuti com a Marina lá no meu trabalho, beleza. Aí eu chego em casa, a minha mãe já fala um pacote para mim que eu cheguei atrasado sem o pão do café da tarde, beleza. Aí o que acontece? Eu já não estava contendo os meus sentimentos, né? E a minha raiva contida lá da Marina, que eu queria falar um pacotão para ela, daí eu não fiz. Só que daí eu venho, extrapolo no ambiente da minha casa. E isso vira um negócio assim, né? Como diria William Shakespeare, eu posso ter raiva, mas não me dá a garantia de ser cruel. Então eu preciso Exatamente. Sim. E aí a gente vai de encontro com o que você falou, né? Que tudo está interligado. As diversas abordagens que a gente faz no tratamento, né? Aqui falando mais especificamente da dependência química, mas qualquer desenvolvimento pessoal está tudo muito interligado. Por quê? Quando eu entendo melhor minhas emoções, daí a gente entra lá num outro campo de trabalhar a regulação emocional. Tem algumas questões da inteligência emocional, aí que é a identificação de emoções. O primeiro fator a ser trabalhado na parte emocional é a identificação de emoções. Né? A primeira coisa que a gente trabalha. Por quê? Se eu não souber reconhecer e nomear as minhas emoções, como que eu vou saber o que fazer com elas? Né? Então, eu preciso entender aquilo que eu estou sentindo. E aí, a partir daí, às vezes eu consigo regular melhor também a maneira como eu interajo com as outras pessoas. Esse exemplo que você deu é muito legal porque muitas vezes a gente consegue segurar a onda no local de trabalho, no local de estudo, em outros locais, em outros ambientes. E aí, em casa, onde a gente tem mais intimidade, mais liberdade para reagir, a gente reage e a gente prejudica os relacionamentos mais próximos ali da gente. Né? Então, quer dizer, e aí, mas tá certo, então, né, eu não reagir em lugar nenhum? Né? Eu posso e devo colocar isso para fora, porém, de uma maneira mais eficaz. Ué, tendo uma psicóloga, um psicólogo, é o momento. Sim, é o momento, né? É o momento ali que você consegue colocar para fora, você falar da sua raiva, você falar da sua irritação, que é um ambiente sem julgamento, né? O setting psicológico é um ambiente sem julgamento, é o seu momento de falar tudo o que você quiser, né? Porque ali você não tem uma pessoa que está te julgando moralmente, ou a psicoterapia não entra em questão de certo e errado. Sempre expliquei muito isso para os meus pacientes, né? Que a primeira questão é essa, né? Ó, não estou aqui para julgar se você está certo ou errado, estou aqui para entender qual é a função disso que você está me trazendo e como que isso está acontecendo na sua vida, né? Então, além disso, a gente tem outras válvulas de escape,
né? Por exemplo, quando a gente identifica uma emoção que está muito intensa ali, que está desconfortável. A gente pode ter amigos ou até mesmo familiares que a gente possa desabafar, em vez de eu despejar, é diferente, né? Em vez de eu despejar na pessoa, eu posso chegar em casa e falar, né? Minha mãe vem e fala, poxa, você não trouxe o pão, você tinha que trazer o pão para o café da tarde. E vem aquele ímpeto de despejar, e às vezes a hora você fala assim, nossa, mãe, não, mas, não sabe, eu tô estressado, aconteceu uma situação, Marina me irritou hoje, né? Eu acabei esquecendo de trazer o pão, sim, mas nossa, né? Se existe essa abertura, de repente falar assim, a senhora não sabe o que aconteceu. Hoje ela fez isso, me irritou e tal. Às vezes é um momento que eu posso desabafar. Eu posso ter amigos que às vezes eu consiga desabafar e que me deem essa escuta, né? Um outro campo muito eficaz e saudável para a gente regular as emoções e deixar elas lá, né? É a área dos esportes, da atividade física, né? Muito legal. Aquele dia que eu identifico que, poxa, eu não tô legal, eu não tô conseguindo dar vazão para isso que eu estou sentindo, e eu posso despejar em alguém, né? E aí a gente entra na parte das habilidades sociais, faz o link com o nosso assunto do de hoje. Às vezes eu dar vazão através de uma atividade física que eu goste de fazer. Perfeito. Né? Então eu não preciso despejar em ninguém, eu posso dar vazão para isso de diversas outras formas. Cara, é impressionante como eu aprendo. Obrigado, Marina, de verdade, por você ter vindo. Acho que é a primeira de muitas lives, a gente tem outros assuntos e vamos trabalhar bastante aqui, trazer muita perspectiva de um olhar mais criterioso, mais aguçado, um olhar mais pulsante em relação a essa questão da saúde mental. Eu preciso me observar. Né? E a gente está falando aqui hoje sobre o olhar do transtorno por uso de substância, mas como foi muito feliz, a Marina também falou, que isso cabe na desregulação emocional. Você que tem um relacionamento, que o seu relacionamento não está conseguindo ser fluido, por quê? Será que não é uma comunicação ali que está faltando uma habilidade? Será que não é uma assertividade que está deixando a desejar? Será que não é um não que você precisa falar? Né? Será que não é umas condições diferentes que você precisa mudar a chave do teu relacionamento? Eu acho que cabe isso perfeitamente na nossa discussão aqui. E você falou uma coisa também, que aí venha de encontro ao meu processo de recuperação. Nós, os dependentes químicos, e a galera toda que está em recuperação a longo prazo, lá na literatura de Narcóticos Anônimos, diz um texto que fala assim, mediante a nossa complacência nos tempos de recuperação, a nossa tendência é desvalorizar o primeiro amor, ou seja, o primeiro projeto de recuperação que aconteceu. Então, você que está, assim como eu, a longa data no processo de recuperação, a nossa... E aí, hoje eu dei uma reunião para os meninos e falei exatamente esse exemplo, né? Aqui está o folheto de sulfite. O processo de recuperação, ele precisa andar tenso. O que é tenso? Tenso não é de dor nas costas, de tensão. Tenso é eu viver o processo. Quando eu afrouxo, é que eu estou complacente. Eu estou negando as minhas formas reais do meu projeto de vida e da minha intenção maior de permanecer em sobriedade. Então, isso cabe às habilidades sociais. Eu preciso entender o processo de recuperação individual, que foi um plano elaborado por uma porção de gente, uma multidisciplinar, desenvolvendo um projeto singular do Jairo. E aí, quando chega fora de uma CT, fora de uma clínica, eu preciso estabelecer algumas coisas. E eu preciso ter ferramenta. Sim. E o treinamento de habilidades sociais, nada mais, nada menos, que é eu manusear a chave, a virada de chave, ser o assertivo, né? Exatamente. É todo esse processo, né? Ele está interligado, né? Tem toda aí uma gama de estudos, né? Como você falou, o seu processo terapêutico, ou qualquer processo terapêutico, qualquer projeto terapêutico, está ali com um leque de instruções, de teorias, de práticas, de técnicas, e que elas vão ser as ferramentas mesmo, né? É uma caixa de ferramentas. Eu falava muito com meus pacientes isso, né? Assim, você vai sair da internação com uma caixa de ferramentas.
Se você vai abrir e usar, problema seu. Eu Eu sempre fui sou delicada. suspeito a falar, porque quando eu ganho uma ferramenta, eu gosto. Eu gosto de ficar apertando parafuso, socando parafuso. E aí, exatamente, os caras vão sair de lá cheio de munição agora, para onde direcionar. Sim, exatamente. Falava para eles: se vocês vão chegar em casa, enfiar essa caixa de ferramentas no armário, né? Se vocês vão abrir, pegar uma só e depois vão esquecer delas, se vocês vão chegar todo empolgados, abrir e usar nos primeiros dias as ferramentas e depois enjoar delas, aí é com vocês, né? A gente está aqui fornecendo para vocês essa caixa, né? E aí as ferramentas vão ser usadas lá fora ou não, né? Escolha sua. Né? E teve um paciente que nossa, no começo, bem no começo, um dos meus primeiros pacientes na CT, em 2000 não, na segunda CT que eu trabalhei, foi em 2012, que ele falou para mim, anos depois, ele ainda me mandava mensagem falando que o que mantinha ele limpo era uma fala minha. Olha. Que toda vez que ele pensava em usar, ele lembrava que assim. E isso eu coloco aqui numa forma geral, não só falando de habilidades sociais. Que eu falava para eles assim, ó, agora que você está aqui sem usar, você iniciou o processo de recuperação, a escolha está na sua mão. Perfeito. A hora que você usar a primeira dose, primeiro trago, primeiro, né, seja o que for, você entregou esse poder de escolha. Então, entenda que enquanto o poder de escolha está na sua mão, você pode decidir o que fazer da sua vida. Usou a primeira, você jogou esse poder de escolha, você deu na mão de alguém, você jogou fora, não sei o que você fez, mas não está mais com você. E anos depois ele falou assim, ó, eu tô limpo ainda porque quando eu vou usar eu lembro disso, eu não quero jogar fora o poder de escolha que está na minha mão. Né? Então, como que a gente mantém esse poder de escolha? Criando habilidades. Né? Criando habilidades. Como que eu vou me relacionar? Como é que eu vou dizer não? Né? Como é que eu vou me impor diante de situações que a vida me coloca, que as pessoas me colocam, que possam me colocar em risco. Por isso que criar habilidades sociais é fator de proteção. Muito bom. Muito eu queria bom. Só, assim, a gente já está finalizando, né? Mas assim, deixar algumas referências para quem quiser pesquisar mais na área. Então, além do Vicente Caballo, né, que eu falei que é um teórico mais antigo, né, que a gente, na época da faculdade, foi o que eu mais estudei, né? Como que escreve Cabal? Eu vou pôr aqui para a galera. Vicente Vicente normal. Acho Cabalo com 2 L's. Do jeito que a gente fala mesmo, Cabalo. Isso. Tá. E o outro? Uma outra referência que, assim, hoje é a grande referência na área é a Zilda Del Prete. Del, separado, Prete, né? É o Prete com 2 T's. E no final. A Zilda Del Prete, ela tem diversos vídeos no YouTube, ela tem cursos, às vezes, que ela lança gratuitos, e tem um material fantástico. É a referência nossa hoje. Quando a gente fala de habilidades sociais e quando a gente trabalha isso na clínica e tudo. Isso mesmo. Até tem uma questão, uma curiosidade, que a Zilda Del Prete e o marido dela, que é o Almir Del Prete, eles escreveram um livro, eu ainda quero ler esse livro, eu não li, eu vi alguns trechos, que chama Habilidades Sociais, o Modelo de Jesus. Porque eles estudaram as falas de Jesus, que Jesus tinha falas extremamente assertivas, né? Jesus vinha e não era cirúrgico, né? Ele vinha com falas, né, assim, bem pontuais e que não eram agressivas, né? Então, assim, tem todo um estudo. Geralmente, né, soa nas pessoas, mas ser assertivo é ser mal educado, ser assertivo é ser característico de algum adjetivo ruim. Jesus não, ele era assertivo e era amado, ele era seguido. A gente pode ser, inclusive, amoroso quando a gente fala assertivamente. Né? Tudo depende, muitas questões. Habilidades sociais daria assunto para mais, né, várias lives, mas assim, tem toda a questão, quando a gente vai falar da fala assertiva, que é a entonação da voz, a expressão facial, a expressão corporal, né? Então, isso também define se a gente está agredindo ou não.
né? Então, a gente pode ser muito afetuoso sendo assertivo. Né? E, por último, tem a Marsha Linehan, né, que é da DBT, né, que eu falei da terapia comportamental dialética, que traz também fatores importantes que hoje a gente tem utilizado, né? As minhas equipes lá na clínica psiquiátrica têm utilizado a parte de efetividade interpessoal interligada com habilidades sociais. Uhum. Né? E ela tem um material fantástico também para trabalhar diversas outras coisas. Como escreve? Então, Marsha com SH, Linehan, Linehan, a Marsha Linehan. Então, é um grande nome aí também para gente, para quem quiser pesquisar mais do assunto, né? E se aprofundar um pouco mais no tema. Isso. Ficam aí as referências, então. Perfeito. Bom, Marina, você assim, foi esplêndida. Acho que essa questão, trazer aí material para a galera, disponibilizar o nosso tempo aqui, nada mais, nada menos, que é agregar valor em nós mesmos. Eu aprendo pra caramba estando aqui. Por consequência, né, quero te promover aí outros encontros nossos aqui, né? Quero te deixar aberto aqui o canal Recuperação em Foco, também para você trazer profissional, para poder a gente fazer um debate aqui, né, entre várias perspectivas, né, da saúde mental, com temas incessantes aí que a gente pode navegar. E também nesse momento de merchan, né, eu diria, quero fazer menção aqui a uma pessoa fundamental para a gente ter esse acesso aqui, que é o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo é um jurista da TV UOL, onde ele tem nos dado essa oportunidade da gente ser ministrados a 197 países, já traduzidos na linguagem local. E aí o canal Recuperação em Foco faz parte de um bloco de informação que eu acho que eu coloquei aqui na tela anteriormente, é a TV Erga Omnes. Inclusive, eu faço algumas publicações nessa TV, é bem interessante. Vou colocar o site aqui para vocês visitarem. É uma TV onde discute direitos humanos, questão das políticas públicas. Enfim, tivemos uma publicação agora bem recentemente, não sei se você soube, Marina, daquela pessoa que foi no shopping lá no Nordeste, uma pessoa com transtorno mental, foi baleado por não ter o acesso a um acolhimento e a um entendimento porque ele teve um surto psiquiátrico. Então, isso é muito importante para nós, que estamos na ponta dessa questão tão primordial que é a saúde mental. Então, fica a dica para vocês visitarem o site, e através do Dr. Marcelo nós temos essa oportunidade. E também, como diz a vinheta, né? Você que quer tornar o nosso parceiro, se tornar o nosso parceiro no Recuperação em Foco, nós abrimos para que você divulgue o teu material, divulgue algumas atividades que você trabalha, né? E aí, aqui eu vou colocar na tela, tá enxergando aí, Marina? Sim. Sim. Tá. É um modelo de tratamento interessante, tá? Essa clínica de reabilitação chama-se Grupo Casa do Alto, tá no Instagram, né? É um parceiro nosso aqui que pediu para divulgar o trabalho. O modelo de tratamento deles, né? Então, eles trabalham com dependência química, na modalidade voluntário, involuntário, compulsória também, e também tem essa questão, né? Você que é um dependente químico, que eu trabalho durante a noite, tem essa modalidade Day Clean, para que você consiga entender toda a dinâmica de um processo de recuperação e as ferramentas que a gente já mencionou aqui. Você participa das reuniões durante o dia, ou se não, beleza, trabalho de dia, não consigo me tratar, passa a noite aqui. Passa a noite, fica numa perspectiva, tem Narcóticos Anônimos sendo a atração aqui à noite nos encontros, enfim. Ou a House Clean, que é um tratamento voltado também durante toda a estadia, aí, seja de 3 meses ou de menos tempo, né? Ou de mais tempo. Então, fica aqui a dica, se você procura uma internação, acesse aí,
Grupo Casa do Alto, uma clínica bem bacana. Se você tiver dúvida também, pode acessar aqui o Recuperação em Foco para que você consiga entender melhor nessa perspectiva de tratamento. Enfim, estamos no final da nossa live. Marina, obrigado, super obrigado de você ter vindo aqui, né? Espero te ver mais vezes, vamos trabalhando aí nos bastidores para trazer você mais vezes. Convide pessoas para ficar aqui conosco também. E faça aí as suas considerações finais. Esse é o seu momento. Agradeço muito o convite também, Jairo. Acho que, assim, com certeza foi um momento de muito crescimento para mim também, essa troca, né? Eu gosto muito desses momentos de conversa, né? Então, a gente poder estar aqui, a gente poder compartilhar esse momento e, né, acho que você trouxe questões muito relevantes aí, que ajudam a gente a pensar sobre a questão da aplicação das habilidades sociais aí também. Então, fica aí também, né, essa questão relevante de trabalhar isso, né, dentro da dependência química, ou para quem não é dependente químico, mas percebe uma defasagem aí também na questão das habilidades sociais em algum ponto. A gente sempre está se desenvolvendo em relação a isso, não existe um ponto em que a gente está 100% desenvolvido. Então, se perceber, se olhar nesses pontos aí em que pode estar trazendo prejuízos, né, e buscar ajuda para se aprimorar nesses campos. Lembrando também, né, que na questão da dependência química, os grupos de ajuda mútua são um fator extremamente relevante no desenvolvimento de habilidades sociais, né, porque são grupos em que as relações são mais seguras e que começam a abrir de novo um leque para criar um círculo social, né, pós-tratamento, no início da recuperação, até se estabelecer de novo socialmente com um novo padrão. Então, vamos trabalhar isso, vamos desenvolver isso, né? E para que a gente possa melhorar nossa relação com as outras pessoas, melhorar os nossos relacionamentos, principalmente com quem está mais perto da gente, que às vezes é onde a gente leva mais prejuízo, né? E melhorar a nossa relação com a gente mesmo. Uhum. Perfeito. Pessoal, obrigado a todos que estiveram presentes. A live vai ficar gravada, eu vou baixar ela e depois eu te mando também, viu, Marina? Para que você consiga recortar aí e colocar no seu Instagram. Pessoal, acessem aí o Instagram da Marina. Tá aí, ó, marina.anderi. É isso mesmo? É isso, Anderi.psi. Só faltou um i no final, é psi. Opa! Pera aí, então, vamos arrumar. Cadê? Vamos arrumar aqui. Psi. Pronto. Acessem. Vocês têm conteúdo pra caramba lá. A Marina, a gente já estava ensaiando para colocar aqui ao vivo, né? Fazia tempo, mas graças a Deus deu certo. E aí vai ser a primeira de várias aqui. Quero deixar o meu agradecimento a vocês que chegaram hoje, né? No canal. Acessem o canal lá para o YouTube, deixa o seu likezinho, deixa a sua contribuição para poder introduzir assuntos novos, né? Jairo, eu quero falar sobre outra perspectiva. Vamos lá, vamos estudar junto, vamos trazer profissional para a gente falar um pouquinho aqui, tá? Marina, mais uma vez, quero te desejar uma boa noite de descanso aí e até a próxima. Boa noite, até a próxima. Vamos desenvolver muitos outros assuntos aqui, com certeza. É isso. Até Só mais. Mantenha mais um pouquinho para a gente já finalizar. Pessoal, certo. Um abraço a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau.